pessoas têm dúvidas sobre os cuidados a tomar para tornar o retorno ao trabalho presencial ainda mais seguro. Por isso, vamos conversar com a enfermeira Cristiane Neres, que vai falar com a gente sobre esses cuidados individuais e coletivos. Para as pessoas que ainda se sentem incomodadas a usar a máscara, será obrigatório? O Face Shield é uma opção? É seguro usar apenas ele? Na verdade, o uso de máscara dentro das instalações do tribunal é obrigatório. Nós temos até uma portaria que obriga a utilização das máscaras, né? O Face Shield é um auxiliar, porque na verdade as partículas, quando a pessoa doente elimina as partículas na tosse ou no espirro, no ar, elas ficam dispersas ainda. Então, ele não protege contra essas partículas. Tanto a pessoa que vai estar à sua frente, né, quanto você mesmo, se você estiver respirando aqui sem a máscara, né? Então a máscara é obrigatória e o Face Shield pode ser usado como acessório, quando você vai atender ao público e não tem aquela proteção de acrílico ou de vidro. O tribunal fornecerá álcool 70 para a limpeza das estações de trabalho? O pessoal da limpeza vem no início do expediente, limpa toda a estação de trabalho, mouse, teclado, monitor, telefone, tudo que estiver na estação de trabalho, eles limpam nesse momento e é feita ainda a revisão durante o expediente, mais umas 2 vezes durante o expediente, dependendo do horário de funcionamento de cada setor. O álcool 70% em gel já está disponível em pontos estratégicos de todo o tribunal, né? Especialmente em frente aos elevadores, perto de escadas, né? Então já está disponível. Agora, para a limpeza do mobiliário, essa limpeza é feita pelo pessoal da limpeza. Então, eles têm álcool fornecido não só pela própria empresa contratada, mas pelo tribunal também, mas para a utilização do pessoal da limpeza, não do profissional que vai trabalhar, né, do servidor ou desembargador. Serão disponibilizados equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, álcool em gel, medição de temperatura? Outra dúvida é quanto ao artigo 6º. Como ocorrerá o fornecimento das máscaras, considerando a necessidade de troca constante a cada 2 horas? O tribunal vai disponibilizar caixas na entrada ou não? O tribunal colocou em pontos estratégicos das suas instalações álcool gel a 70% para que todos possam ter acesso. Então, esse álcool está disponível para todos, certo? Agora, para fazer a higienização do posto de trabalho, essa equipe de limpeza é que está com esse álcool. Então, tanto a empresa que foi contratada disponibilizou para os seus funcionários, para que eles utilizem, quanto o tribunal também adquiriu tanto álcool em gel quanto álcool líquido, para que eles pudessem utilizar nos equipamentos. Então, a higienização desses equipamentos, desse mobiliário, fica por conta da equipe de limpeza, mas ela está equipada com tudo o que é necessário para que seja realizada efetivamente, certo? Com relação às máscaras, cada um terá que trazer a sua máscara, a princípio. O tribunal tem um processo em andamento para que haja o reembolso das máscaras reutilizáveis para os servidores e magistrados que voltarem para o trabalho presencial. Ainda não está concluído, deve ser uma portaria assim que tiver concluído esse processo. Então, a princípio, cada servidor deve comprar a sua máscara e trazer para o trabalho presencial, né? Como tem essa previsão de poder ter reembolso, é importante que tenha a nota fiscal, provavelmente. Então, provavelmente, deve ter que mostrar a nota fiscal, eu não sei ainda, né? Isso ainda vai ser definido pela portaria, vamos aguardar. Mas assim que as pessoas adquirirem essas máscaras, elas têm que adquirir em quantidade suficiente para que a troca seja realizada a cada 2 horas, né? Ou quando estiver úmida, deve ser trancada antes disso, e também se tiver algum dano nela, né? Mas se não, a cada 2 horas ela deve ser trocada. Então tem que ser em quantidade suficiente para atender o tempo de expediente que a pessoa vai permanecer no trabalho presencial. Com relação às luvas, não haverá fornecimento de luvas, até porque já é comprovado que se você lava as mãos ou higieniza com álcool a 70% ao compartilhar objetos, processos, não existe esse risco de contaminação. Então, o correto é lavar ou higienizar com álcool a 70% as mãos. Lavar com água e sabão ou higienizar com álcool a 70% as mãos quando compartilhar objetos. O tribunal também está fazendo a verificação da temperatura corporal em todas as portarias do tribunal e nas entradas. Então, antes de adentrar o tribunal, é verificada a temperatura. Se ela tiver maior ou igual a 37,8, é feita uma nova verificação, né? Se ainda permanecer assim, aí, infelizmente, a pessoa não poderá adentrar o tribunal. Qual a orientação com relação à utilização de telefones fixos compartilhados por mais de um servidor?
A orientação é que antes de utilizar o objeto que vai ser compartilhado, o equipamento que vai ser compartilhado, seja feita a higienização das mãos, seja com água, sabão ou álcool a 70%. Porque os equipamentos, como eu já falei antes, eles estão sendo limpos com mais frequência pela equipe de limpeza, né? Então, se você vai usá-lo com máscara e com as mãos higienizadas, o risco de propagação do vírus diminui bastante ou fica inexistente, né? Se alguém estiver sentindo algum sintoma do Covid, terá atendimento emergencial? Como devemos proceder? Tanto o servidor que estiver trabalhando presencialmente quanto o que estiver em teletrabalho, em ambos os casos, se ele tiver qualquer sintoma da doença, do coronavírus, né, causado pelo coronavírus, ele deve entrar em contato pelo telefone 3314-5266 ou ramal 5266. Vai ser feita uma triagem por telefone mesmo, com a equipe de saúde do tribunal, e daí vão se dar os encaminhamentos. Se precisar de atestado médico, de pedido de exame, de afastamentos, nesse mesmo atendimento o médico vai fazer isso e vai encaminhar por e-mail para o servidor ou magistrado. Aí ele vai fazer o exame e dar os encaminhamentos que forem orientados nessa consulta por telefone. E quanto à ventilação dos ambientes? Quando ligam o ar-condicionado e as janelas são fechadas, o ar pode ficar viciado, aumentando as chances de propagação do vírus. Ao mesmo tempo, o calor é grande. Como vai ser isso? As janelas do prédio permanecerão abertas? A Dieng aumentou a limpeza e a troca, quando necessário, dos filtros de ar-condicionado, né? Isso era realizado de uma vez por mês, que a norma técnica, segundo a Dieng, diz para fazer uma vez por mês, e permanece sendo uma vez por mês a norma técnica. Mesmo assim, a Dieng está realizando isso 3 vezes ao mês. Então, 3 vezes o que seria necessário. Então, como a gente tem muitos lugares aqui que não tem janela, né, as pessoas não precisam se preocupar. O ideal é que onde tem janela, se deixe a janela aberta. Mas se as pessoas que estão trabalhando ali não querem deixar a janela aberta, decidiram que não vão deixar, vão ligar o ar. Ou se não tem janela, né, e elas não têm essa opção de abrir a janela, vão ter que deixar o ar-condicionado ligado, elas podem ficar tranquilas que a limpeza, a troca do filtro está sendo feita cuidadosamente para que não haja a transmissão da doença. Como se dará a higienização das mesas e das salas? Qual a periodicidade? As mesas, a estação de trabalho e as salas, elas serão limpas no início do expediente e normalmente a equipe de limpeza retorna nos lugares mais umas 2 vezes para fazer a revisão durante o expediente, né? Dependendo de qual é o funcionamento daquele local, né? Essa limpeza, essa desinfecção é feita com álcool a 70%, tanto na mesa, quanto no mobiliário, quanto na maçaneta, cadeira, teclado, mouse, telefone, tudo isso é feito com álcool a 70%. E a revisão também, quando eles retornam, é com o mesmo álcool a 70%. É importante salientar que as pessoas têm que disponibilizar os locais para que a equipe de limpeza faça essa higienização, né? Então, quando a equipe de limpeza chegar, deixa ela entrar, deixa ela fazer, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas espera aí, você fez há 2 horas atrás, eu estou aqui digitando, daqui a pouco você... Entendeu? Então, se a pessoa da equipe de limpeza chegou, deixe ela fazer a higienização da estação de trabalho, porque ela é importante, é fundamental para evitar a transmissão. Para as maçanetas, para os elevadores, né? Para os banheiros, tem um formulário que o pessoal da limpeza preenche com os horários que foi feita a higienização. Então, se a pessoa quiser confirmar que foi feita, ela pode acompanhar esse formulário que está fixado nesses locais. E o uso dos elevadores, principalmente do SED 2, em que há grande fluxo de pessoas, como compatibilizar o fluxo, a ventilação, limpeza e também o acesso às escadas que não possuem janelas? Os elevadores todos estão com dispensers de álcool gel na entrada do elevador, né, em todos os andares. Então a pessoa, na hora que adentrar o elevador, ela deve higienizar as mãos antes de entrar no elevador e ao sair do elevador. Dentro do elevador tem uma marcação no piso de distanciamento. O elevador só pode poder ser usado por 2 pessoas, por no máximo 2 pessoas, mantendo esse distanciamento que já está previsto no chão do elevador. Cada uma vai ficar naquele local. E utilizando máscara também. Qual conduta devemos ter ao fazer lanches e refeições no trabalho? O ideal é que os lanches e as refeições sejam feitas individualmente. Seria bom até que no início do expediente já se definisse, né, quem vai lanchar qual horário, quem vai almoçar qual horário, para que não houvesse essa aglomeração na copa. As nossas copas são pequenas, então o ideal é que seja individualmente. Em copas maiores, que mantenham pelo menos a distância de 2 metros entre as pessoas. Não se deve compartilhar os utensílios, né, e nem
cada um deverá trazer a sua refeição, o alimento para você, né, ao invés de compartilhar com os colegas. E se você usou algum equipamento que é de uso coletivo, se você vai usar algum equipamento de uso coletivo, o ideal é você higienizar as mãos, né, antes das refeições e antes da utilização do equipamento também. O ideal é lavar com água e sabão, se não for possível, usar o álcool a 70%. O restaurante e a cantina irão funcionar? Olha, a gente até entrou em contato com a Nucol e a gente foi informado que após o início das atividades presenciais, o restaurante reabrirá em 15 dias. Aquela lanchonete que ficava aqui no anexo 1, essa ainda não tem data prevista para retorno. Como será a ida aos banheiros e para circular nos corredores? Tanto a ida aos banheiros quanto para circular no corredor, a gente tem que manter o distanciamento, né, nos corredores e nos corredores, nas escadas, de 2 metros de uma para outra pessoa. Sei que nos banheiros é mais complicado de manter esses 2 metros, então manter pelo menos 1,5 metro, né? Se tiver pia, pular uma pia, né? Um usa uma pia, a outra não usa, e eu uso a próxima pia, né? Intercalar o uso das pias. Lavar as mãos, né? Antes de utilizar as instalações do banheiro e depois também. Se for retirar a máscara para escovar os dentes, por exemplo, tem que colocá-la num saquinho limpo, né? E também na hora da refeição, que você tinha perguntado antes, a mesma coisa. Colocar num saquinho limpo ou dentro de algum recipiente limpo que você possa usar depois, se não tiver passado ainda as 2 horas, porque se tiver passado você já vai trocar de máscara, né? Não deixá-la em contato com a superfície que o outro vai entrar em contato posteriormente, né? Porque isso também pode propagar o vírus, né? O que mais? Se pegar na maçaneta na saída, aí higienizar as mãos com álcool depois que sair, então pode ser álcool líquido ou gel a 70% quando sair, né? Esses cuidados que a gente tem. E assim, evitar aglomerações também, porque o banheiro, às vezes, é um momento que fica aglomerado. Então, se você viu que tem muita gente no banheiro, aguarda um pouco do lado de fora, uma pessoa sair para depois você entrar. Será permitido ir a outras salas? O ideal é que todas as coisas que a gente tem que resolver com outras pessoas, a gente resolva pelo Teams ou por videoconferência, teleconferência, pelo Teams ou de outras maneiras, né? Não presenciais. Mas, se for essencial, fundamental, que você tenha que ir na outra sala, você pode ir respeitando todas as considerações que a gente fez até agora, né? Usando máscara, respeitando o distanciamento, ficando o mínimo de tempo possível na outra sala para diminuir o número de pessoas também na outra sala, né? Então, se você seguir todas as regras que a gente falou até agora e for essencial, sim, pode ir. Além dos esclarecimentos dados nessa entrevista, como os servidores e o público externo serão orientados sobre os protocolos e atitudes preventivas? A Ascom tem colocado muitas informações no Teams, nos e-mails, né, na própria intranet do tribunal sobre esses cuidados nessa pandemia de coronavírus. Além disso, tem também um processo no SEI, que é o 00-101-60-77 de 2020, que traz todas as informações sobre isso.